Fala galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Pessoal, vamos dar continuidade a mais um vídeo falando sobre contabilidade. Coloco aí na tela para vocês, tá? Mais um vídeo sobre contabilidade, vamos dar continuidade ao que nós estávamos falando aí das demonstrações. Nós falamos sobre a escrituração e hoje iremos falar sobre demonstrações, é o nosso vídeo número 6, belezinha? Então vamos lá, pessoal, vamos dar início aí. Desde já coloco as nossas redes sociais, tá? Aí, então, se você ainda não é inscrito, em nosso canal, tá? Convido que você faça a sua inscrição no nosso canal, siga os nossos vídeos e também siga a gente no Instagram e compartilha caso esse vídeo venha a ajudar. Então vamos lá, sem mais enrolação, vamos dar continuidade aqui às demonstrações. Nós já falamos de escrituração, já falamos sim, e vamos falar das demonstrações contábeis. Vamos falar das demonstrações contábeis, pessoal. E as demonstrações contábeis elas representam de forma monetária e estruturada a posição patrimonial financeira da entidade. A posição patrimonial, financeira e também econômica da entidade. Então as demonstrações, como eu disse para vocês, tá? As demonstrações elas representam a minha posição da minha entidade, o quanto eu tenho de ativos, o quanto eu tenho de passivos, o meu resultado, quanto eu tenho de receita, quais as minhas despesas. Nós falamos que a escrituração, né, em vídeos anteriores, nós falamos que a escrituração, pessoal, a escrituração ela é a técnica onde eu vou registrar os ocorridos, né, os fatos ocorridos, os acontecimentos. Então eu faço os registros. Momento posterior, eu tenho que prover as demonstrações. E as demonstrações é quando os meus registros são evidenciados, ou seja, a partir de um mês, digamos, durante todo o mês, eu tenho os meus registros todos os dias, vendas e compras, enfim, trocas de ativos com passivos, enfim. Eu tenho lá os meus fatos ocorridos. E no final desse mês, eu vou demonstrar o que ocorreu. E essa minha demonstração são representações gráficas, tá? Que eu vou lá fazer as demonstrações. Então eu tenho, pessoal, um total de ativo, total de passivo, PL, como no caso do patrimônio líquido, que nós iremos ver. Então guarda isso. Demonstrar, tá? É apresentar ou representar, tá? Todos os meus lançamentos durante um determinado período. É isso, cara. Não tem muito o que falar de demonstração, não. É basicamente isso, tá? O objetivo dela, pessoal, é fornecer informações úteis aos diversos usuários. Ou seja, as minhas demonstrações contábeis, elas têm a necessidade, tá? E elas são destinadas a oferecer informações úteis aos usuários. Essas informações são úteis porque vai proporcionar ao usuário uma tomada de decisão. Ele vai poder escolher, por exemplo, um usuário externo, um cliente em potencial ou um investidor em potencial, ele vai conseguir olhar para a minha entidade e vai ver, nossa, os ativos dela são altos, quanto ela tem de ativo, olha o lucro dessa entidade, ela paga os dividendos de forma correta, no tempo curto. Ah, show, então isso é bom, eu vou lá investir nela. Mas também os usuários internos, o diretor da entidade, o conselho, o pessoal que está dirigindo a entidade, os sócios, controladores da entidade. Então eles vão conseguir visualizar a posição da entidade, o quanto ela tem, o quanto ela representa no mercado. Belezinha? Show de bola! Informações úteis para a tomada de decisões dos usuários é o objetivo das nossas demonstrações. Pessoal, eu tenho as demonstrações, tá? As principais aqui já trago para vocês, que é o balanço patrimonial. É essencial que nós saibamos, iremos ver. A DRE, tá? Demonstração de resultado de exercício, onde eu vou apurar todas as receitas e todas as despesas, tá? E o fluxo de caixa também, tem a demonstração de fluxo de caixa. Cara, na DLPA, que é a demonstração de lucros e prejuízos acumulados, pessoal, a DLPA, ela pode ser substituída quando eu tiver a DMPL, tá? E a DMPL é a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Então, na minha demonstração de lucros e prejuízos, eu tenho que demonstrar, ou seja, olha, na minha empresa, em determinado período, eu tive tantos lucros, eu tive tantos prejuízos. Mas se eu optar por fazer as demonstrações de mutações do patrimônio líquido, eu fico desobrigado de fazer a minha DLPA. Então já trago para vocês aí dar uma lida nisso aí, beleza? Também temos aqui, pessoal, a demonstração de fluxo de caixa. E a demonstração de fluxo de caixa ela tem a seguinte característica, demonstrar as entradas e saídas do meu caixa, como nós vimos no vídeo anterior, beleza? E essa demonstração de fluxo de caixa, ela é facultativa para algumas entidades. É as entidades de capital fechado, tá? As entidades de capital fechado, cujo seu faturamento bruto lá, seu faturamento bruto não, desculpa, cujo seu patrimônio líquido, tá? Cujo seu PL, seu patrimônio líquido, nós vimos, né, o total de ativos menos
o passivo, ou seja, sua situação líquida, digamos assim, for inferior a 2 milhões. Cara, se na companhia fechada, tá na companhia fechada, se a companhia fechada, seu PL, sua situação líquida, for lá inferior a 2 milhões, seu PL for inferior a 2 milhões, nós temos aí que nessa data do balanço, inferior a 2 milhões, é facultativo, tá? É dispensado, é facultativo, mas somente para as companhias fechadas. Isso aqui cai em prova, beleza? Então guarda isso aí. E a minha última, pessoal, é a DVA, tá? A DVA é a demonstração de valor agregado, pessoal, demonstração de valor agregado. E ela, pessoal, ó, ela é somente obrigatória nas entidades de capital aberto. Então, eu tenho o seguinte, olha, na minha DFC, eu tenho que colocar um asterisco. Por quê? Ela é obrigatória, tá? Ela é obrigatória, ó, obrigatória nas entidades, nas SAs, tá? Vou colocar aqui nas SAs, Sociedades Anônimas. Beleza? Ela é obrigatória para todas as de capital aberto, e isso é a minha demonstração de fluxo de caixa. E ela é obrigatória para as entidades de capital fechado, tá? De capital fechado, que tenha PL maior que 2 mil, que é 2 milhões, beleza? PL maior que 2 milhões, então ela é obrigatória. E ela vai ser facultativa para fechado menor que 2 milhões. Show de bola? A minha DVA, ou seja, a minha demonstração de valor agregado, ela somente é obrigatória, tá? Ela somente é obrigatória para quem? Para minha entidade de capital aberto, minha entidade de capital aberto, minha entidade de capital aberto. Beleza? Então ela se torna facultativa para a entidade de capital fechado. Essas diferenças é importante que a gente, a partir da leitura, a gente consiga compreender. Que pode vir uma questão sobre isso e a gente precisa matar essa questão, pode ser até a diferença entre o nosso concorrente. Pessoal, a Lei 6.404 de 76, ela traz aí a obrigação, beleza? Dos registros. Ela também traz, pessoal, o seguinte: o que é o patrimônio, o que é o balanço patrimonial, as contas de ativos, contas de passivos, as contas de patrimônio líquido. Ela também traz a DRE, ela traz a demonstração de fluxo de caixa. Ela vem trazendo, pessoal, essa sequência toda das demonstrações a partir do artigo 176. Então, aqui no artigo 176, no parágrafo 6º, diz o seguinte: a companhia fechada com PL na data do balanço inferior a 2 milhões não será obrigatório elaborar. Nós vimos isso, ou seja, a facultatividade da demonstração aí do fluxo de caixa para as entidades de capital fechado, cujo PL, o PL seja menor que 2 milhões, beleza? Nós vimos isso. E no parágrafo 4º do artigo 176, ela também fala: as demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e do resultado de exercício. Pessoal, isso aqui é importante que nós saibamos, tá? Isso aqui não é aprofundar muito, é apenas entender que existem as notas explicativas e nas demonstrações é necessário que essas notas explicativas elas complementem, tá, aí as nossas demonstrações. Também pode ter outros quadros analíticos, tá? Outras formas de analisar, de demonstrar, tá? E que seja necessário para esclarecer os fatos ali. Então guarda esse parágrafo 4º aqui, é uma aposta para as provas, tá? Porque é letra de lei, né? Dependendo da banca, é letra de lei, é algo que está cobrado e fala de nota explicativa. Quem é que vai ler, né? Quem vai estudar sobre nota explicativa? O pessoal está preocupado em acertar os lançamentos, enfim, depreciação, então aqui é importante, tá? Que é importante, estuda essa parte aí. E as notas explicativas estão lá no parágrafo 5º, e elas têm que apresentar informações sobre a base de preparação das demonstrações, tá? De forma específica para os negócios de forma significativa. Também ela tem que divulgar as informações exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, fornecer informações adicionais não indicadas nas próprias demonstrações financeiras, ou seja, a nota explicativa vai ter tudo que for importante para que a informação seja útil ao usuário, para a informação seja útil ao usuário, beleza? Então tá aí, pessoal, ela tem que indicar os principais critérios de avaliação, como é que ela está calculando os estoques, como é que ela avalia o cálculo da depreciação, como é que ela faz a amortização, enfim. Os investimentos em outras sociedades tem que trazer lá quando forem relevantes, o aumento do valor dos elementos do ativo, ajuste a exercícios anteriores, eventos subsequentes à data do encerramento, ou seja, encerrei, fiz meu balanço, mas eu tive um ocorrido ali, vou registrar em nota explicativa. E o artigo 177 fala o seguinte: as demonstrações financeiras das companhias abertas, tá, observarão ainda as normas expedidas pela Comissão de Valores Imobiliário, pessoal. Olha, a CVM, tá? CVM é a Comissão de Valores
mobiliários. E essa comissão, ela vai orientar as companhias abertas e as companhias fechadas. Mas o caso aqui está explicando da companhia aberta, tá? Então as companhias abertas têm que bater aí e tem que ser orientada conforme as normas da CVM, Comissão de Valores, tá? E serão obrigatoriamente submetidas à auditoria, ou seja, as companhias abertas. As companhias fechadas, elas estão dispensadas disso. Por quê? Companhia aberta é aquela que tem ações para vender na bolsa. Se ela vai vender ações, ela precisa seguir leis rígidas e procedimentos e protocolos exigidos. E quem vai fazer esse controle é a Comissão de Valores Imobiliários. É uma aposta que eu trago também uma possível questão aí, que é a letra de lei. E uma outra coisa são as demonstrações financeiras, serão assinadas pelos administradores e contabilistas legalmente habilitados. Essa aqui eu acho que já vi uma questão também cobrando dela. Então é importante que nós saibamos. Lá no artigo 176 também tem dizendo, as normas é a mesma? Não, é diferente. O artigo 176, falamos 177, vamos lá no artigo 176, parágrafo 5º. Quinto, as normas expedidas pela Comissão de Valores Imobiliários, aqui se refere o parágrafo 3º deste artigo, ó, parágrafo 3º, as companhias abertas são obrigatórias a cumprir as normas da CVM e também ter auditoria, tá? Obrigatória auditoria. Então diz o seguinte, as normas expedidas pela Comissão de Valores Imobiliários, a que se refere o parágrafo 3º, né, o parágrafo 3º desse mesmo artigo, deverão ser elaboradas em consonância com os padrões internacionais de contabilidade adotados nos principais mercados de valores mobiliários. Ou seja, é só dizer que as companhias fechadas, elas também devem aí padronizar conforme a métrica internacional, beleza? E o parágrafo 6º traz para a gente o seguinte, as companhias fechadas poderão optar. Cara, se diz poderão optar, de cara você vai colocar assim, isso aqui é facultativo. Se pode, é facultativo. Se deve, é obrigatório. Poderão optar por observar as normas sobre demonstrações financeiras expedidas pela CVM, ou seja, normas sobre demonstrações financeiras expedidas pela CVM para companhias abertas. Ou seja, pessoal, li rápido aqui, né? Mas é o seguinte, o que é que esse parágrafo está dizendo? O parágrafo está dizendo o seguinte, olha, as companhias abertas, ela tem normas expedidas pela CVM, Comissão de Valores Imobiliários. As companhias fechadas, elas podem optar em utilizar essas normas, mas elas não são obrigadas. Então é facultativo o uso das normas. Então se eu disser que as normas da CVM são obrigatórias à companhia fechada e aberta, estará errada a questão, beleza? Porque ela é obrigatório para a companhia de capital aberto. Para a companhia de capital fechado é facultativo, que ela pode optar ou não. E aí, pessoal, eu chego num ponto importante aqui da aula, ou do encontro, beleza? O ponto importante, pessoal, é falar sobre os regimes. Então, eu posso falar aqui do regime de caixa e do regime de competência. Isso aí você tem que saber. Regime de caixa e regime de competência você tem que saber. Cara, regime de caixa. Regime de caixa é quando eu vou reconhecer, tá? O meu fato, tá? O meu acontecimento ali, eu reconheço a partir do momento das entradas e saídas no caixa. Ou seja, o regime de caixa está ligado à questão do receber ou pagar efetivamente, pessoal. Ou seja, o regime de caixa é quando os pagamentos e recebimentos são reconhecidos no momento em que se paga ou se recebe definitivamente dinheiro, que eu disse, receber ou pagar de forma efetiva, tá? Eu estou fazendo um pagamento, então eu reconheço no meu caixa. Eu estou vendendo e recebendo dinheiro, reconheço no meu caixa. Mas, pessoal, ocorre que o seguinte, se fosse só pelo regime de caixa, como é que eu ia reconhecer as minhas possibilidades de recebimento? Ou seja, eu vendi para o caboclo aqui, certo? Eu fui lá e vendi. Sujeito, tá me comprando, mas você vai pagar. Vai pagar sim, tá? Não seja veaco não, então ele vai pagar. Beleza, se ele vai me pagar, eu tenho um direito para com ele. Ele tem uma obrigação para comigo. Ou eu tenho um direito, né, sobre ele. Direito sobre ele, né? O que acontece? Se eu registrar só por caixa, eu fiz uma venda, mas não recebi. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou esquecer? Não. E aí que vem a importância do regime de competência. Porque eu vou reconhecer essa receita. Se eu vendi, tem uma receita. Show de bola, tem uma receita. E essa receita ainda vai ser paga. Então eu tenho um caboclo aqui, chamado fato gerador, beleza? Eu tenho um fato gerador. E quem é o meu fato gerador, pessoal? Fato gerador é justamente
a ocorrência que se dá aí para que eu possa reconhecer a finalização do fato. Por exemplo, eu fiz uma venda, tá? Eu fiz uma venda. Qual é o fato gerador da venda? É a venda. Beleza, o fato gerador da venda é o momento da venda. Mas, pessoal, se ele não vai me pagar agora, no meu exemplo, eu vou reconhecer, tenho que reconhecer essa receita para me pagar depois. Então, se eu reconheço a receita, um fato gerador aí vai ser o pagamento também da minha receita. Só que o fato gerador da venda é aí a minha transferência de um ativo, de uma mercadoria para ele. Esse é o meu fato gerador. Então eu tenho que reconhecer. Se eu estou vendendo, eu tenho que reconhecer. Meu fato gerador aí é a venda. Depois, né? Depois, quando ele me pagar, eu vou reconhecer esse pagamento. Nós iremos ver. Mas o fato gerador, tá? É aquilo que enseja a demonstração ali, a análise do caso concreto e também enseja o meu registro, pessoal. O fato gerador é isso, ele enseja o registro. Então, no regime de caixa, nós podemos ver que há uma, digamos, falha, porque ele me deixa subjetivo. Quando o cara não pagar, eu tenho que reconhecer a receita, mas o caixa só reconhece quando entra e quando sai. Ótimo. Então, para isso que serve o regime de competência. Porque o regime de competência ele vai dizer o seguinte: os registros são efetuados conforme o fato gerador, ou seja, o fato gerador pode ser a data do documento, não se leva em conta a data que irá receber ou pagar. Como eu disse, o fato gerador de uma venda é o momento da venda. Se eu estou vendendo, eu estou faturando uma nota fiscal. Então, o fato gerador é essa data da nota fiscal, é a minha venda, o fato gerador é a venda. Se eu estou recebendo um pagamento ali de uma compra, né? O cara está me comprando, tá? Essa seria a venda, né? Se eu estou comprando, desculpa, se eu estou comprando de um fornecedor e estou pagando à vista, meu fato gerador é a compra. Meu fato gerador é a compra. Então eu reconheço conforme o fato gerador, pessoal. Isso é o regime de competência e esse é o regime de caixa. Então guarda esses dois exemplos. Regime de caixa, eu só vou reconhecer quando eu pagar e receber, ou seja, quando houver a transferência de dinheiro. No meu regime de competência, não. Eu já reconheço tudo, tá? As receitas antecipadas, eu conheço uma possibilidade de receita, eu conheço as despesas. Então, é a partir do regime de competência. E a regra é que as entidades façam seus lançamentos pelo regime de competência, pessoal. E aí eu entro no balanço patrimonial, certo? Balanço patrimonial é uma das demonstrações que nós vimos anteriormente, pessoal. E a finalidade do balanço patrimonial é demonstrar a posição contábil financeira da entidade. E essa posição ela é estática, ou seja, o meu balanço ele se destina a mostrar para mim tudo que eu tenho no ativo, tudo que eu tenho no passivo e tudo que eu tenho no patrimônio líquido. E a gente já mostrou aqui exemplos, e eu tenho lá o meu gráfico do meu balanço patrimonial, que todo mundo sabe, ó. Lindo, né, ó? Meu ativo, meu passivo e meu PL, que coisa linda. Então ele destina-se aí a demonstrar para mim a posição estática da entidade, tá? A posição ela é estática. Show de bola? Naquele momento em que se apura. A estrutura, pessoal, é justamente essa. Eu tenho meu ativo, tenho meu passivo, tenho meu PL. Vai ocorrer aí que no meu ativo eu vou ter o AC, tá? O AC e o ANC. Que diabo é isso, Rônimas? Cara, AC é ativo circulante, beleza? Ativo circulante. E ANC é não circulante. É fácil. No meu ativo eu vou ter lá, na minha conta de ativo, tem um ativo circulante, ou seja, são todos os valores, tá? Os recursos econômicos que eu tenho ali, que dentro desse exercício social, eu vou transacionar. E o exercício social, pessoal, ele pode ser na data de um ano, tá? Que é o exercício social civil, é um ano, mas ele também pode ser o ciclo operacional. Então você coloca no seu caderno o seguinte, olha, você escreve aí exercício social, exercício social. Exercício social e ciclo operacional. Ciclo operacional. Cara, se o meu exercício social, tá, ele é de um ano, beleza, ótimo. Eu registro então meu disponível, tá, aí no meu ativo circulante dentro de um ano, dentro do meu exercício. Ou seja, os meus recursos estão ali dentro do meu exercício social. Vai ter a conta caixa, a conta banco, mercadorias, show de bola. Agora, pessoal, se títulos também que eu posso negociar, tá, uma duplicata a receber, se for o cara for pagar dentro de um ano no meu exercício social, beleza, eu reconheço aí. Agora, digamos que a minha empresa ela é uma indústria, um exemplo, é uma indústria. Então, o tempo que ela demora até eu comprar matéria-prima,
produzir a matéria-prima, colocar o produto à venda, é chamado de ciclo operacional. E esse ciclo operacional ele pode demorar mais de um ano. Se ele demorar mais que um ano, tá? Então eu vou reconhecer pelo meu ciclo operacional. Então não necessariamente vai ser um ano. Não, um ano civil. Não, vai depender da minha empresa. Óbvio, se ela for dentro de um exercício social, geralmente empresa comercial, eu vou registrar aí o exercício social que é de um ano. Mas se a minha empresa for uma indústria e o ciclo operacional dela for maior que um ano, eu vou pelo ciclo operacional. Rony, e se o ciclo operacional for menor que um ano? Cara, se for menor que um ano, você vai por quem é maior nesse contexto, que é o exercício social. Então eu registro lá no meu artigo circulante, é justamente isso. São os recursos que eu vou transacionar durante o exercício social ou ciclo operacional da entidade. No meu não circulante é justamente o que passa disso, tá? No ativo não circulante é justamente o que passa disso. Pode ser o ativo não realizável a longo prazo, como por exemplo, eu tenho uma duplicata, mas o cara só vai me pagar daqui a 2 anos. O cara só vai me pagar daqui a 2 anos. Por algum momento, por algum motivo, eu vendi para o cara me pagar daqui a 2 anos. Então, se ele vai me pagar daqui a 2 anos, com certeza não vai ser circulante, vai estar lá no não circulante. Beleza? Eu também tenho uma conta de investimento imobilizado e intangível no meu ativo não circulante. Belezinha? Eu também tenho um passivo circulante que segue a mesma regra, transacionado dentro do ciclo operacional ou exercício social, e o passivo não circulante que é após isso, beleza? Em resumo, se eu tenho um direito que eu vou receber dentro de 12 meses, tá? Depois do balanço, fechou o balanço, vamos olhar para o exercício social. Dentro de 12 meses, registro no circulante. Passou dos 12 meses, não circulante. Meu ciclo operacional é maior que 12 meses, então dentro do ciclo operacional, circulante. Fora do ciclo, não circulante. Molezinha, fica fácil. Pessoal, grau de liquidez e grau de exigibilidade. O ativo ele se dá pelo grau de liquidez, ou seja, liquidez é a característica de eu ter de tornar o meu ativo, o meu recurso, em moeda. Por exemplo, o meu caixa é super líquido, é o ativo mais líquido, porque é o dinheiro em espécie, eu posso pegar esse dinheiro, pagar, eu posso trocar esse dinheiro, fazer alguma coisa, enfim, é um dinheiro. Banco também é líquido, porque o banco está lá, mas eu posso fazer um Pix, eu posso fazer uma transferência, eu posso fazer alguma coisa, belezinha? Por exemplo, um veículo. Cara, um veículo já tem um grau de liquidez, né, bem menor, porque eu tenho que vender o veículo, depois da minha venda do veículo é que eu vou receber o dinheiro, e aí tem todo um custo embutido nessa minha venda, então já não é tão líquido. Show de bola? E eu tenho um grau de exigibilidade. Pessoal, grau de exigibilidade, você vai olhar para o passivo é uma obrigação, ou seja, quanto mais exigível, é o que? Você vai olhar para a data, quanto mais próximo. Se eu tenho lá empréstimo a pagar. Pronto, estamos vivendo um momento de pandemia, beleza? E aí você tem cheio de boletos. O que é que você faz? Você olha para aquele boleto que está com a data de vencimento mais perto, ele é mais exigível. Então você vai pagar primeiro ele. E depois você vai pagando os outros. Ou então você joga tudo para cima, escolhe um e paga. É isso? Beleza? Então o grau de exigibilidade dá-se aí com a questão da data mais próxima do pagamento. Belezinha? Então pode ser bastante exigível, né? Muito exigível o grau de exigibilidade quando eu vou pagar aí daqui a 2 meses, mas pode ser um grau menor, quando eu vou pagar daqui a 12 meses, daqui a 15 meses, vai depender aí do contexto, beleza? Então, meu balanço, pessoal, é dividido em ativo, em passivo e patrimônio líquido, e cada um, cara, tem uma definição. O ativo nós vimos que é um recurso econômico, tá? Recurso econômico é um direito que tem um potencial de produzir benefícios econômicos, tá? Então, recurso econômico é controlado pela entidade, a gente viu que não necessariamente, tá? A entidade tem que ter a propriedade, tá? Na verdade, ela precisa fazer o controle. Deu o exemplo, acho, do leasing, no empréstimo a leasing, quando a entidade vai lá ou um financiamento, né? Um tipo de financiamento, que ela vai lá e toma um carro, ela pega o carro do banco e fica pagando o banco, mas o carro, né? A propriedade do carro ainda é com o banco. Então, se é com o banco, a propriedade do veículo está no nome do banco, mas a empresa assume todos os custos, ela que bota a gasolina, ela que reconhece a depreciação, é ela que coloca aquele carro para funcionar, aquele ativo para funcionar. Então, se ela é responsável pelos custos daquele ativo, ela tem o controle sobre ele, beleza? Então, é o controle do ativo que é importante. Então, é o recurso econômico presente, controlado pela entidade, como resultado de um evento passado, tá? O evento passado foi quando eu fui lá no banco fazer essa transação. Show de bola? E o recurso econômico é um direito com potencial de produzir benefícios econômicos à sociedade. Sigamos. O passivo você já está craque saber que é uma obrigação presente, como é uma obrigação presente,
de transferir recurso econômico como resultado também de evento passado. Em algum dado momento, você foi lá e fez uma compra e ficou devendo ao fornecedor, ou seja, um evento passado resultou agora, nesse exato momento, uma obrigação presente, tá? De transferir um recurso. Esse seu recurso vai ser o pagamento, provavelmente em dinheiro. Show de bola? E o PL é a diferença residual. Pega o total de ativos menos o total de passivo. Nós já até falamos, inclusive, aqui, ó. PL igual ativo menos passivo. Belezinha? Então vamos seguir aí, pessoal. Já trago até uma questão para vocês, adaptada da banca IBFC. A apresentação dos elementos no balanço patrimonial e na demonstração classificados por sua natureza ou função nos negócios da entidade. Desculpa. A apresentação dos elementos do balanço patrimonial e na demonstração do resultado envolve um processo de subclassificação. Beleza? Vou aumentar aqui para ficar melhor. Por exemplo, ativos e passivos podem ser classificados por sua natureza ou função nos negócios da entidade, a fim de mostrar as informações de maneira mais útil aos usuários para fins de tomada de decisões econômicas. Os elementos diretamente relacionados com a mensuração da posição patrimonial financeira são os ativos, o passivo e o PL. Cara, tu chega numa questão dessa, tu perdeu aí, ó, muito tempo lendo isso aqui, cara. Gastou mente, gastou combustível, já pode ir direto aqui, ó. Estes são definidos como segue. Aí você, como segue, aí olha pro comando da questão. Já tá dando a resposta. Olha pro comando da questão aí e vê o que ela pede. No contexto aqui, ela pergunta se é definido, tá? Então, ativo é um recurso econômico presente? Tá, é um recurso econômico presente. Aí, controlado pela entidade, beleza, como resultado de evento passado, ok, do qual você espera que fluam benefícios econômicos, é justamente o recurso econômico, o direito que tende a produzir benefício econômico. Então, a item 1 aqui está verdadeiro. Item 2, passivo, é uma obrigação presente da entidade? Correto. Derivada de eventos passados? Correto. Cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. Cara, tá correto. Quando eu faço a transferência de um recurso econômico, eu estou liquidando aí, cara, eu tenho uma intenção de que com essa minha origem, que a gente viu o passivo é origem, com essa minha origem, tá, de uma dívida, me gera uma aplicação de recurso, ou seja, a entidade, ela faz essas dívidas, ela toma dinheiro emprestado, ela fica devendo a fornecedor justamente para que ela tenha ativos e ela possa se movimentar, para que ela possa produzir benefícios econômicos. Então está correto o item. Patrimônio líquido é um interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos. Cara, falei nesse instante, está correto. Até falei do PL igual ativo menos passivo, beleza? PL igual ativo menos passivo, pessoal. Então tá aí, os 3 itens estão corretos. Tá aí o gabarito da questão, todos os itens estão corretos. Eu trago o outro aqui, ó. Banca UC, Banca Ultimato Concursos. Julga os itens verdadeiro ou falso. Passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de evento passado. Então, passivo é uma obrigação presente da entidade? Correto. De transferir recurso econômico? Correto. Resultado de evento passado? Então, aqui está verdadeiro. Passivo é uma obrigação presente da entidade derivada de eventos passados? Correto. Cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos da entidade capaz de gerar benefício econômico. Acabamos de falar isso aqui, também está correto. Cara, então por que tu trouxe uma questão repetida? Não, repetida não. Olha por quê? Porque eu tenho 2 classificações. Eu tenho o CPC 00, que ele fala lá ó, bem direitinho, explica o que é passivo, o que é ativo, o que é tudo, e ele diz esse texto aí que nós lemos, que é o padrão. Obrigação presente da entidade transferir recurso econômico como resultado de evento passado. Mas também, lá no CPC 25, tem uma parte que ele fala passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos econômicos capaz de gerar benefícios econômicos. Show de bola, pessoal. Então é só para a gente ter aí o conhecimento. Ambas as definições estão corretas. Cara, então é o que eu disse. Ó, no balanço patrimonial tem um ativo circulante e um ativo não circulante. Já comentei isso para vocês, então vou ser bem objetivo aqui. Cara, no ativo circulante é os meus bens e direitos de curto prazo, bens e direitos de curto prazo. A realização ocorre dentro do exercício social até 12 meses após a data do balanço ou até o encerramento. Pessoal, é o capital de giro, né? Beleza, eu já expliquei para vocês do exercício social ou do ciclo operacional. Se você está vendo esse vídeo agora, volta mais um pouquinho aí que eu fiz essa explicação. Então, ativo circulante eu vou registrar lá no meu ativos bens e direitos, justamente que ocorre dentro desse período, por isso que é circulante, tá? Ele vai circular dentro desse período, que pode ser o exercício social 12 meses ou o ciclo operacional se for maior que 12 meses. E o não circulante é posterior ao ciclo ou posterior ao exercício social, beleza?
São os que não podem ser convertidos em capital de curto prazo. Ótimo. E eu tenho aí, pessoal, as definições aí, tá? Por exemplo, os exemplos do ativo circulante, os bens de direito de curto prazo. Meus exemplos, pessoal, os disponíveis, né? Caixa, tá? A conta caixa. A conta banco, numerários em trânsito. Cara, caixa é o dinheiro que eu tenho. Um banco também é um dinheiro que eu tô lá no meu banco. Numerários em trânsito, pessoal, é, por exemplo, eu estou aqui na empresa matriz. Só que eu liguei lá pro meu colega na empresa filial e disse, cara, tu tem que fazer uma transferência de um recurso, traz aí R$ 1.000 aqui para a matriz que a gente está precisando. Ó, cara, beleza. Então ele tira do caixa, dá a baixa no caixa dele, registra crédito no caixa e ele vem fazer essa transferência. Então o numerário em trânsito também é um disponível, porque esse dinheiro está chegando, tá breve, tá vindo aí, beleza? Justamente as remessas a filiais e também, pessoal, aí a ordem de pagamento e os depósitos, beleza? E o ativo não circulante, vou voltar aqui para o monitor, o ativo não circulante, pessoal, ele pode ser classificado, e aí que é importante que nós saibamos, tá? Do não circulante, ó, ele pode ser classificado em o que eu disse, ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado e o intangível. Deixa eu ver se eu coloquei exemplos. Coloquei investimentos, pessoal, participações em outras empresas, as ações de empresas coligadas, as ações das empresas controladas, terreno para utilização futura de terrenos não utilizados, tá? Terrenos para utilização futura e imóvel para aluguel, desde que não seja habitual, tá? Eu tenho um imóvel que eu adquiri, tá, para alugar, mas não é a minha atividade alugar aluguel, porque tem empresa que trabalha com aluguel de imóveis, aluguel de carros, mas no caso aqui não é minha atividade fazer o aluguel. Eu estou alugando de forma não habitual. Eu tenho um imóvel ali, vou alugar, beleza? Então eu registro nos meus investimentos. Agora, pessoal, no meu imobilizado, certo? No meu imobilizado, eu tenho os imóveis da minha entidade, ou seja, os meus prédios, eu tenho os veículos, tá, que eu utilizo, os móveis, utensílio, as cadeiras, tá, tudo, as máquinas, cara, eu tenho as máquinas de produção, eu tenho os computadores, enfim, então tudo isso aí. Eu tenho o meu imóvel para alugar quando a atividade for fim, ou seja, se a minha empresa trabalha com aluguel de imóveis, eu registro no imobilizado. E eu também tenho software, pessoal. Já trago aqui também uma questão importante sobre software, certo? Ó, quando ele for, tá? Quando ele for, geralmente o software tá ligado a um hardware, né? Beleza. Então, quando o meu software, ele necessitar, por exemplo, no computador, o computador só funciona se tiver um sistema operacional. Então, esse sistema operacional, ele tá ligado ao meu computador. Cara, se ele tá ligado ao meu computador e o meu computador só vai funcionar se o software dele rodar, então eu vou registrar ele no imobilizado. Então, eu registro aqui o software no imobilizado, justamente por dia, quando este dependa daquele para funcionar. Beleza? Se eu tiver um sistema e esse sistema não depender de uma máquina, porque ele roda em tudo, tá? Então eu vou ter aqui um recurso intangível. Então guarda isso. O software, se ele tiver ligado a uma máquina e a máquina, para que ela funcione, ela dependa do software, é imobilizado. Mas se eu tiver um software independente da máquina, ele é um intangível, beleza? E eu tenho uns outros intangíveis, como direitos autorais, marcas e patentes, e o ágio sobre a venda de ações, que é o goodwill, fundo de comércio. Belezinha? São exemplos do ativo não circulante. Também tem um passivo, pessoal. O passivo pode ser exigível e não exigível. O passivo exigível é todo o passivo e o não exigível é o patrimônio líquido. Então, o passivo circulante, pessoal. O passivo circulante é a conta de fornecedores, salários a pagar, empréstimos e financiamentos. E de todas essas aqui, eu posso também ter aqui no não circulante. Ó, financiamentos e empréstimos são as contas mais comuns. Geralmente você faz um financiamento com mais de 12 meses e um empréstimo também com vários meses. Patrimônio líquido, pessoal, é o meu não exigível, né? O recurso da entidade, recursos próprios. Meus direitos autorais, tá lá nos meus recursos próprios. Direitos autorais, isso aqui não, cara, tá? Meu capital social, isso aqui é ativo, tá? Guarda isso aqui, acho que foi erro na digitação, na cola. Capital social, reserva de capital, ajustes de avaliação patrimonial, ações em tesouraria, uma conta retificadora do PL, reservas de lucro e prejuízos acumulados. Beleza, pessoal? Isso são exemplos de contas do meu PL. E aí está um exemplo do meu balanço patrimonial, pessoal, um exemplo do meu balanço patrimonial, certo? Então, no meu balanço patrimonial, eu vou ter aqui o ativo. Geralmente, quando vai ser feito um lançamento patrimonial, isso aí pode ser uma questão de prova, então já guarda aí. Pode ocorrer isso aqui, pessoal, ó.
a obrigatoriedade de que quando eu apresentar o balanço, esse aqui foi no ano de 2017, quando eu apresentar o balanço, eu tenho que trazer também o ano anterior, justamente para dar a ideia de comparabilidade. Se está pequeno aí, deixa eu melhorar aqui. Certo? Se está pequeno aí, deixa eu melhorar aqui. Então, no balanço patrimonial, tá aí, ó. Eu tenho que trazer a do ano que eu estou apresentando a demonstração e também do ano anterior para dar ideia de comparabilidade. Então, eu tenho, ó, no meu ativo circulante, aí no meu ativo circulante eu tenho disponibilidade, contas a receber, estoque, despesas antecipadas, impostos a recuperar, tudo aquilo dentro do exercício social ou do ciclo operacional. Não circulante, pessoal, tem lá o realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizável e o intangível. E o total tá aqui, ó. Total é esse aqui, beleza? Total aqui, ó, de 1 milhão e pouco. Lá no meu passivo, pessoal, mesma coisa, né? Eu vou apresentar do meu ano que estou apurando e também do ano anterior para fazer essa comparabilidade, certo? Então, tem o meu ativo, meu passivo circulante e o meu passivo não circulante. E aqui a gente vê que conta se repete, ó, empréstimos, fornecedores, que eu risquei bem em cima, fornecedores. Certo? Então, eu tenho o meu circulante, meu não circulante, eu tenho o meu patrimônio líquido, ó, capital social, reserva de lucros, outros resultados, lucros acumulados, beleza? E o meu total aqui do passivo do lado direito é igual, ó, é igual ao total do lado esquerdo. Show de bola, pessoal? Show! Isso aí é o balanço patrimonial, certo? Balanço patrimonial. E eu também tenho, pessoal, outra forma de representar o balanço, que pode ser assim, cara. Eu posso trazer aqui, ó, sempre um ano, tá? E o ano anterior para fazer a comparabilidade. Então tem um ativo circulante, só que aqui ele representa tudo numa linha numa linha vertical, né? Então tem um ativo circulante, aí tem o não circulante, né? O não circulante, que é o permanente, o imobilizado e tal. E eu tenho o meu passivo, tá? É meu total de ativo, tá aqui, ó. Meu total de ativo, que é igual ao meu total de passivo total, que é o meu passivo, e o meu patrimônio líquido, show? Nesse contexto aqui parece que nem tem passivos, né? Tem só patrimônio líquido. Beleza? Então é isso aí, pessoal. É exemplo do balanço patrimonial. E se nós formos ver, está constante aí, lá na lei que eu falei para vocês, a lei 6.404, tá? Já deixei o link para vocês, então se der um CTRL aqui, ó, clicar, vai estar o link para vocês da lei, belezinha? Então, no artigo 178 fala, no balanço as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que a registrem, agrupadas de modo a facilitar. Então, aqui ela vai falar das contas do balanço patrimonial, tá? O artigo 178. O artigo 179 vai falar das contas, como elas serão classificadas, ativo, passivo e patrimônio líquido. E no 180 vai dizer aqui, ó, obrigações da companhia, financiamentos para aquisição, direitos, ativos circulantes serão classificados no passivo circulante. Ou seja, ela fala de alguns detalhes aqui para registrar no passivo. Tá? Então, as contas de ativo, as contas de passivo e as contas de PL. Ó, o capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada. Então, esses artigos aqui que eu trago para vocês, certo? Esses artigos que eu trago para vocês, tá lá na lei, tá? É importante só a gente dar uma lida, mas não se preocupar em ler a lei toda, nem precisa ler a lei, tá? Belezinha? Então, vamos seguir, pessoal. Ó, leitura facultativa, certo? Já coloquei para vocês. E agora nós vamos seguir e vamos falar sobre a DRE, demonstração de resultado de exercício. Minha primeira demonstração foi o balanço patrimonial, nós falamos com ele, e nós vamos falar da DRE. O balanço patrimonial ele só traz contas patrimoniais. Na minha demonstração de resultado de exercício, portanto, eu trago contas também patrimoniais e contas de resultado, onde eu vou apurar o meu rédito, o meu lucro líquido, lucro ou prejuízo, pessoal. Então vamos aí, ó. Finalidade, mensurar a situação econômica da entidade, lucro ou prejuízo, beleza? Contas patrimoniais, ativo, passivo e PL. Contas de resultado, que são também contas transitórias, são encerradas ao final do período. As contas de resultado, receitas e despesas. A estrutura também se encontra presente na Lei 6.404 de 76. Então, na DRE é o que interessa, olhar para a DRE e justamente fazer essa análise de tópico por tópico. Faturamento bruto, se for uma indústria, geralmente, faturamento bruto. Por quê? Porque vai ser descontado o IPI faturado. Mas, geralmente, a maioria das questões traz empresas comerciais, tá? A menos que você esteja estudando para Receita ou outros concursos aí. Mas se for carreiras policiais, geralmente vai trazer aqui a receita bruta, receita operacional bruta, beleza? E minha receita bruta, pessoal, pode também ser receita bruta de vendas ou minha receita operacional bruta, vai ter alguns descontos. Então eu tenho minha receita, o total que eu recebi naquele determinado período, naquele exercício social, e eu vou ter que fazer alguns descontos. É importante a gente saber essa ordem bem certinha.
Nesses descontos, pessoal, tem as devoluções, as vendas canceladas, os abatimentos concedidos e os descontos incondicionais. Como eu disse, desconto incondicional, ele deduz da receita. E os impostos e contribuições sobre as vendas e serviços. Pessoal, na receita operacional bruta, eu quero que vocês entendam o seguinte, que vai deduzir pelo DIDA. Já vou trazer aqui, ó, o DIDA para vocês. Vai deduzir pelo DIDA. Aí você diz, cara, DIDA, o goleiro? Não, DIDA é as devoluções, tá? Os impostos, cara, os descontos e os abatimentos. O que interessa é isso. Você vai deduzir aí o DIDA, beleza? O DIDA. Devoluções, impostos, descontos e abatimentos, certinho? Então fica esse mnemônico aí para você. Pessoal, aqui na minha receita, aí quando eu deduzo da minha receita operacional bruta, do ROB, eu deduzo o DIDA, eu vou encontrar minha receita operacional líquida, pessoal, beleza? Minha receita líquida. E da minha receita líquida, eu vou reduzir pelo custo de mercadoria vendida, certo? Ou seja, pelo CMV, quanto custou minha mercadoria vendida. Lembra que no momento da venda eu reconheço o CMV, vou reconhecendo, justamente para no final eu saber todos os custos embutidos nas mercadorias que eu fiz a transação de venda. E vou descontar da minha receita operacional bruta. Beleza? Quando eu tenho a receita bruta, desculpa, da líquida. Quando eu tenho a receita bruta, tiro o DIDA, eu vou ter quem? A receita líquida. Da minha receita líquida, quando eu tiro o CMV, eu vou ter o lucro bruto. E a questão traz como resultado operacional bruto, mas também pode ser entendido como lucro bruto, beleza? Lucro bruto. E aí, lucro bruto, mais uma vez aqui, para a gente poder continuar. Lucro bruto. Ou lucro operacional bruto, beleza? Então, meu lucro operacional bruto. E do meu lucro operacional bruto, eu vou fazer alguns descontos. Eu vou descontar as despesas operacionais, com as despesas com venda, as despesas administrativas gerais, as despesas financeiras, tá? O resultado negativo da equivalência patrimonial e as variações monetárias passivas. Essas variações, pessoal, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu estou transacionando com moeda internacional, pode ser que o dólar aumente e o dólar diminui. E a depender disso, vai impactar na minha receita ou na minha despesa, beleza? Eu tenho que registrar. Assim como eu vou deduzir as despesas, eu vou acrescentar as receitas que eu tive no período, mas as receitas operacionais. E essas receitas são as receitas financeiras, o resultado positivo da equivalência patrimonial, as variações ativas, ó, aqui eu desconto as passivas, aqui eu desconto as ativas. Desconto não, somo as ativas, dividendos recebidos, tá? Investimentos avaliados pelo custo. Então, quando eu tenho meu lucro bruto, eu vou tirar as despesas, vou somar as receitas operacionais que não estão ligadas com venda, beleza? E eu vou chegar no meu resultado operacional líquido, também chamado, pessoal, de lucro operacional líquido. Show de bola? E aí eu vou ter as outras receitas que não sejam operacionais, tá? Eu vou ter aqui. Então eu vou somar as receitas e diminuir as despesas. E aí quando eu faço isso, eu vou ter o chamado LAIR, tá? Quem estuda aí, quem já viu, vai ter o LAIR, que é o lucro antes do imposto de renda, que é o meu resultado antes do imposto de renda, e da CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Então, do meu LAI eu vou descontar o imposto de renda, vou descontar a CLL. E aí eu vou chegar no resultado do exercício antes das partições. Cara, é tanta coisa, mas você vai pegando aí. Quando você volta e vai lendo isso aí, pega os slides, vai fazendo. Beleza? Então, resultado antes das partições, eu vou fazer o desconto dos resultados. E para os descontos do resultado, pessoal, eu vou já deixar um mnemônico aqui para vocês, tá? DA, deixa eu colocar aqui, fica melhor. Eu vou colocar aqui, ó, DAPF. Pessoal, DA ou DEA, tá? É só lembrar da polícia americana. Tem um departamento, eu acho que é antidrogas, da polícia americana, que ele traz aí o DEA, certo? Então traz essa ideia. Se você gosta de polícia, polícia americana, e a PF, cara. PF é foda. Polícia Federal, top, top, top. Então eu tenho aí, pessoal, onde eu vou descontar, tá? Ó, onde eu vou descontar os meus debentures, tá? Vou descontar os meus debentures. Também, pessoal, vou fazer as partições entre os empregados, entre os administradores, tá? Entre os empregados, entre os administradores.
entre os fundos F de fundos, tá? Os fundos e P, pessoal, aí das partes beneficiárias, tá? Então tem o seguinte, ó, E dos empregados, A dos ADMs, administradores, tá? P das partes beneficiárias e aqui dos fundos da previdência, tá? Da previdência social dos empregados. Tá aí, ó, DAPF. E aqui, pessoal, eu vou descontar, beleza? Então guarda isso aí, é um mnemônico importante para você entender. DAPF, os debêntures, os empregados, os administradores, as partes beneficiárias e os fundos os fundos da previdência social que eu tenho que pagar. Pessoal, então assim, quando eu tenho meu lucro bruto, eu vou fazer as deduções. Então eu tenho o meu resultado bruto lá, beleza? Eu tenho a minha receita bruta. Da minha receita bruta eu vou descontar o DIDA, os descontos dos impostos, as devoluções e os abatimentos sobre a venda. E aí eu chego numa receita líquida. Da receita líquida eu vou tirar o CMV, o custo da mercadoria vendida. Tirei o CMV, o custo, então eu vou encontrar meu lucro operacional bruto. Do meu lucro bruto eu vou tirar minhas despesas operacionais, despesa financeira, com venda, despesas administrativas, entre outras despesas. E somar as minhas receitas operacionais ganhos no período. Então, quando eu faço isso, eu entro aí no meu lucro líquido, tá? No meu lucro líquido, cadê? Desculpa, eu entro lá no meu lucro líquido, E aí do meu lucro líquido, né, eu vou tirando as outras despesas e as outras receitas, beleza? E aí eu chego no meu LAIR, né, o resultado antes do imposto de renda, o lucro antes do imposto de renda. E do meu LAIR, quando eu pagar o imposto de renda, que é os impostos que eu tenho sobre a empresa, e eu pagar a CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, eu vou ter o resultado antes das partições. E eu preciso dividir esse dinheiro, pessoal, e está justamente aqui, tá? Quando eu tenho isso, eu tenho as partições, eu vou tirar as partições. Vou pagar os debêntures, aos empregados, aos administradores, às partes beneficiárias e contribuir para os fundos da Previdência Social. E aqui, pessoal, é um montante que eu especulo. Por exemplo, aos debêntures, tantos por cento, então eu vou deduzir aqui, ó, tantos por cento. E aí sobra tanto, vou pagar os empregados, sobra tanto aos administradores, sobra tanto às partes, sobra tanto ao fundo. Pessoal, isso aqui você vai ver posteriormente, mas é basicamente isso, tá? Quando eu faço todas essas deduções, portanto, eu vou encontrar o lucro líquido do exercício. Esse aqui é o lucro líquido do exercício. Quando eu desconto tudo, aí que eu tenho aquele rumo de dinheiro que eu ganho, eu fico com a mixaria, é meu lucro líquido, beleza? Show de bola. E aí eu divido pelo número de ações, tá? E encontro o lucro líquido por ações. Quando eu dividir o meu lucro, tá? Pelo número de ações, eu tenho então o lucro líquido por ação. Belezinha, pessoal? E aí eu trago para vocês o CMV, tá? Quem é o CMV, pessoal? O CMV é o custo da mercadoria vendida. Ou seja, é o custo que está atrelado a eu comprar uma mercadoria, eu manter ela no estoque até eu conseguir fazer a transferência dela, ou seja, a venda dela. E como é que calcula, pessoal? Calcula a partir do estoque inicial. Aí você vai somar com as compras líquidas, tá? As compras líquidas menos o estoque final, pessoal, menos o estoque final. E eu coloco para vocês o seguinte, ó, o valor pago final nas compras líquidas é o seguinte, eu vou somar os impostos não recuperáveis. Se eu fiz uma compra, eu vou ter lá o ICMS. O ICMS é o imposto que vai recuperar. Mas, por exemplo, o IPI, se eu for um comércio, eu não recupero. Então, o registro aumenta o meu custo, o imposto não recuperável. Eu vou tirar também eu vou acrescentar os custos na aquisição e vou reduzir os impostos recuperáveis. Belezinha? E eu vou chegar na minha compra líquida. Aí da minha compra líquida, eu somo ao estoque inicial e vou tirar o meu estoque final. E eu calculo o meu custo de mercadoria vendida. Beleza? Show de bola? Agora, o mais importante mesmo é que você saiba isso aqui. Cara, eu tenho dois impostos, o ICMS e o IPI. O ICMS, ele é o imposto por dentro, o IPI por fora. O ICMS, ele é um imposto em que você vai recuperar. Você paga aquele imposto no momento da compra, mas você vai recuperar esse imposto, certo? Então é o seguinte, no momento ali que você está fazendo a compra, é um imposto a recuperar. Quando você compra, se é um imposto a recuperar, você vai fazer um débito. Então você vai fazer um débito em ICMS. É um débito em ICMS. Por exemplo, você vai estar fazendo uma compra, você vai estar lá comprando mercadorias. Então, compra de mercadorias é um débito. E se você está comprando, está saindo dinheiro do seu caixa. Show de bola. Ao mesmo tempo que você está comprando mercadorias, e você está tirando dinheiro do caixa, você tem que reconhecer o ICMS.
Como, por exemplo, pessoal, a sua nota fiscal deu R$ 1.000, beleza? Então você pagou R$ 1.000, pagou aqui no caixa R$ 1.000. Só que seu ICMS era de 10% o valor da nota. Então tá dentro da nota. Se é 10% de 1.000 lá no caso, foi R$ 100. Então você teve um custo de ICMS com R$ 100, beleza? E esse ICMS ele é um direito, certo? Ele é um direito, pessoal. Ele é um direito. Ó, ele é um direito. Direito a receber é um ativo. Então, ativo eu reconheço dando débito. Show! E aí, pessoal, eu tenho minha mercadoria. Cara, total de débitos igual ao total de créditos, está faltando quanto para completar meu débito? R$ 900. Então, esses R$ 900 é o valor da minha mercadoria. Ou seja, é minha compra líquida. O valor da minha mercadoria que está entrando no estoque é justamente R$ 900 que eu vou reconhecer, minha compra líquida. No momento da venda, pessoal, já é diferente, porque eu tenho a conta de ICMS a recolher. Eu tenho ICMS a recolher. Se eu estou vendendo, então, estou recebendo dinheiro no caixa e estou creditando receita de vendas. Estou creditando receita de vendas. Então, pessoal, ocorre que no momento da venda eu tenho esse imposto a recolher. Cara, na compra, se eu estou comprando, eu paguei, eu tenho o direito de recolher. Ótimo. Eu tenho o direito de recuperar. Beleza. Agora, se eu vendo, eu tenho que recolher esse imposto. Então, se eu vou recolher esse imposto, e é uma obrigação fazer o recolhimento do imposto, eu vou dar um crédito. Crédito em ICMS a recolher. Beleza, crédito em ICMS a recolher. Por quê, pessoal? Vou demonstrar para vocês. Porque eu vou ter ICMS a recuperar e ICMS a recolher. Vou fazer aqui o razonete para a gente treinar. Beleza? Então, pessoal, ocorre o seguinte. ICMS a recuperar tem natureza devedora. Daqui, ó, débito e crédito, débito e crédito. Então, no momento que eu fiz um pagamento lá na minha compra, eu tive um ICMS de 100. Show! Então, eu tenho direito a ICMS de 100. Só que no momento que eu vendi, eu tive a incidência do ICMS de 50. Ah, beleza. Então, eu tive a incidência do ICMS de 50. Em dado momento, eu fiz outra venda, eu tive um ICMS de 100, ICMS a recuperar de 100, momento 2. Em outro momento, quando eu, cara, ficou a recuperar e recolher parecido, né? Deixa eu só completar as palavras aqui para você não se confundir. ICMS a recuperar, ICMS a recolher. Tá? Recolher. Então, no momento dessa venda, eu fiz uma venda e eu vou ter que recolher. Então, que essa minha venda foi para R$ 100, meu lançamento segundo. Então, quando você vai apurar, você vai ter o seguinte, vamos trocar a cor aqui para fazer a apuração. Então, quando você vai apurar, você tem, cara, qual o total do seu ICMS a recuperar? Ah, o total aqui é 200. Ah, beleza, total 200. 200. Total do ICMS a recolher, o total é 150. Qual a conta maior? O a recuperar. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer um lançamento aqui. Vou mudar a cor, tá? Colocar um verde. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um lançamento a débito de 150, tá? Fazer um lançamento a débito de 150, porque esse valor, ele vem para cá. Então, eu vou fazer um lançamento aqui a crédito de 150. E aí, quando eu tiro 200 menos 150, eu vou ter um saldo devedor de 50. Ou seja, eu tenho um ICMS a recuperar de 50. No final de tudo, eu só vou recuperar 50. Mas pode ser que o meu a recolher seja maior. Então, só vou pagar aos cofres públicos, aí no ICMS a recolher, o valor descontado do ICMS a recuperar. Belezinha, pessoal? Acho que deu para entender isso aí. Então, deixa eu colocar aqui na tela. Eita, tirei, tá? Mas é isso, volta o vídeo aí e tira um print, beleza? Então vamos lá. Expliquei, tá? No momento da venda eu já expliquei para vocês aí como é que ocorre o ICMS, tá? Expliquei no momento da venda como é que ocorre. Vamos dar continuidade aqui e falar do IPI. Cara, o IPI, ele vai depender. Vai depender se é indústria, vai depender se é comércio. Se for indústria, você recupera o IPI, tá? Você recupera. Se for comércio, você não recupera, tá? Você não recupera. E se você não recupera, pessoal, ele vai compor o custo do estoque. Ou seja, se eu paguei 100 de IPI, esses R$ 100 que eu paguei de IPI, ele vai acrescentar o valor do meu estoque.
tá? O custo do meu estoque. Então, um exemplo, cara, na compra é imposto a recuperar. Se eu sou uma indústria e estou comprando, então é o seguinte, olha, eu vou comprar débito em matéria-prima, débito em IPI a recuperar e um crédito na conta de caixa. Beleza? E um crédito na conta de caixa. Já se eu sou um comércio, pessoal, ele não recupera. Então, esse valor não é um direito, porque aqui, ó, no IPI a recuperar é um direito. Mas no contexto do comércio, tá? Uma empresa comercial, ela não vai recuperar o IPI. Então, isso é um custo. Se é um custo, pessoal, é uma despesa, né? Se é um custo, é uma despesa. Então, nesse momento, eu coloco o IPI a recuperar uma conta de ativo. Show de bola. Já no comércio, né? Já no comércio, o IPI vai compor os estoques. Então, vai entrar dentro da conta de estoque. Por exemplo, se a minha nota fiscal era 1.000 e tinha R$ 100 do IPI, eu vou fazer apenas o seguinte lançamento, se for considerando só o IPI, tá? Débito e crédito. Qual é o débito? Do estoque. Qual é o crédito? Cara, o crédito é do caixa. E o IPI? O IPI está dentro do custo do estoque. Está dentro do custo do estoque, beleza? Só que nesse contexto aqui da indústria, tá? Se for indústria no momento da compra, é IPI a recuperar, é um direito, porque depois que a empresa for vender, a indústria, ela vai ter um IPI a recolher, tá? A recolher, e nesse contexto ela vai deduzir um pelo outro. Show de bola? Então tava aí os falei de ICMS, falei de IPI, beleza? Vou falar dos descontos. Os descontos, pessoal, pode ser incondicionado e condicionado. Traduz, desconto condicionado é desconto financeiro, tá? Deixa eu colocar condicionado, condicionado. E o incondicionado. Incondicionado. Então traduz aí. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar melhor. Desconto condicionado, pessoal, é o desconto financeiro. Financeiro, está atrelado ao momento de pagamento. Desconto incondicionado é o desconto comercial. Está ligado ao momento da venda, da transação. Então vamos fazer aí os reconhecimentos. Pessoal, o desconto incondicional, portanto, ele é um desconto comercial. Então no momento da compra, esse desconto que eu estou recebendo, ele não tem influência nenhuma, certo? Então no momento que eu estou comprando, esse desconto, a única coisa que vai acontecer vai reduzir o custo do estoque. Como por exemplo, eu cheguei lá para fazer uma compra. Então eu fui comprar. Quanto é a mercadoria? O cara, R$ 1.000. Ô meu irmão, dá um desconto aí. O cara, beleza, paga 900. Qual é o meu registro? É simples, pessoal. Meu registro é um débito e um crédito. Débito em mercadoria, crédito em caixa. E o valor foi 900. Mas não era 1.000? Era, mas e o 100? Cara, o 100 só diminuiu o meu valor do estoque. Não tem influência nenhuma, beleza? Não tem influência nenhuma. Já o meu desconto incondicionado no momento da venda, cara, se eu estou vendendo e dou um desconto, é uma perda. Então eu tenho que reconhecer o meu desconto incondicionado. Então quando eu debito lá o meu caixa, porque eu estou vendendo, estou recebendo dinheiro, vou creditar minha receita. Vou creditar minha receita. Só que eu também vou ter um desconto. E aí eu vou chamar de desconto incondicionado. Beleza? Então, a minha receita de vendas foi no valor de 1.000. Tá? Vou registrar o cara lá, que tá lá. Foi no valor de 1.000. Beleza, show. A receita dele é 1.000. Só que no caixa ele só recebeu 900. Por quê? Porque ele teve uma despesa de 100. Ótimo, desconto incondicionado. No momento da venda é uma despesa. No momento da compra só vai reduzir o custo do estoque. Já o desconto condicionado ele é um desconto financeiro, tá? Condicionado à data do pagamento. Então, se eu estou comprando e eu tenho um desconto condicionado e ele for positivo, né, se for um desconto bom, tá? Essa empresa, olha, se você pagar, eu estou comprando, eu e a entidade. Ela me disse, se você pagar até o vencimento, você tem um desconto de 10%. Pô, então, no momento da compra, como é que eu reconheço o desconto? Só assim, ó, débito e crédito. Débito em mercadoria, crédito em caixa. Agora, depois, aqui é o primeiro momento, depois, se eu for efetuar o pagamento, aí é que eu vou reconhecer esse desconto, tá? Se eu for efetuar o pagamento, eu vou reconhecer esse desconto. Se o desconto está atrelado ao pagar no prazo e vai reduzir o valor, eu vou ter uma receita, beleza? É isso aí. Se eu tenho um desconto condicionado, está atrelado ao pagamento, eu vou ter uma receita. Então, no momento do pagamento, eu coloquei caixa, né? Mas eu vou colocar aqui fornecedor, tá? Fornecedor, desculpa.
Fornecedor. É fornecedor, por quê? Porque só vai ocorrer no momento do pagamento. Então, lá no momento do pagamento, para me debitar essa conta fornecedor, eu vou creditar a conta caixa e posso reconhecer essa receita. Por exemplo, se eu tenho um crédito com fornecedor no momento que eu estou pagando, eu vou debitar a conta fornecedor no segundo momento, aqui na hora do pagamento. Vou creditar a conta caixa, porque está saindo o dinheiro dela para pagar o meu fornecedor. Só que, cara, ele disse, né, essa minha dívida de fornecedor, ela era de 1.000. Pô, era de 1.000. Aí o cara disse, se você pagar até a data do vencimento, você só vai pagar 900. Aí então, pô, se é só 900, então eu tô diminuindo. Como assim? Cara, presta atenção. Seu fornecedor é 1.000, tá aqui, ó, 1.000. Só que no seu caixa você só pagou 900. Débito total de débitos igual ao total de crédito, tá faltando quem? Um crédito aqui. E é um crédito em quem? Em descontos condicionados, ou então descontos financeiros. Descontos financeiros no valor de 100. Belezinha? Isso aqui, esse desconto financeiro é uma receita, tá aumentando o teu resultado. Já no momento da venda, pessoal, no momento da venda, quando eu estou vendendo, eu vou apenas, posso apenas reconhecer, mas no momento da venda, para mim, que estou vendendo, vai ser uma despesa, tá? Porque eu vou reconhecer o seguinte, se eu estou vendendo, eu tenho receita de vendas e eu tenho um débito em caixa, porque está aumentando o meu caixa. Se eu estou recebendo no caixa, né? Mas, no contexto da questão, se eu estou dando um desconto condicionado a um pagamento, eu estou debitando aí uma conta de um direito que eu tenho com clientes, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, um débito em clientes, porque eu estou vendendo um débito em clientes. Todas eu coloco letra maiúscula. Aí aqui eu invento de colocar minúscula. Minha letra já é feia. Um débito em clientes e um crédito em receita de vendas. Receita de vendas. Cara, se eu der um desconto para ele, e esse desconto está condicionado a um pagamento lá na frente, e aí, por exemplo, meu cliente era 1.000, tá? 1.000. E minha receita de vendas era 1.000, beleza, show de bola. Então eu vendi e meus clientes têm o direito de receber 1.000. Só que se ele pagar fora do prazo, então ele vai me pagar 1.000 por 1.000, ótimo, show. Dou baixa em clientes, né? Dou baixa em clientes, eu acredito a conta clientes e vou debitar minha conta caixa lá na frente. Mas se ele pagar dentro do desconto condicionado que eu dei para ele, se ele pagar dentro de 30 dias, então eu tenho que reconhecer uma despesa com desconto, tá? Porque está reduzindo o valor da minha receita. Mas isso só lá depois. Certo, pessoal? Aí é muito cuidado com o desconto, principalmente o incondicionado. Em um bizu, toda compra, no momento da compra é fato permutativo. Só um débito e um crédito, provavelmente, tá? Fato permutativo. Pode ter mais de um débito e mais de um crédito, mas só entre elementos patrimoniais. O que eu estou pagando ou irei pagar e o que eu estou recebendo, certo? Eu irei receber no momento da compra. Pessoal, eu chego por aqui, já cansado que estou, tá? Agradeço de coração a você que ficou até o final do vídeo, prestigiou o meu trabalho. Desde já, peço que se inscreva no canal, se inscreve aí no canal, ativa a notificação, dá o seu like. E outra, pessoal, segue aí nas redes sociais, tá aí o Instagram na tela para vocês, aparecendo na tela, @ultimatoconcursos. E caso queira seguir lá no meu Instagram pessoal, é Rony Soares 27. Você também pode estar lá no Rony Soares 27 e me seguir. Qualquer dúvida, pessoal, eu estou à disposição, tá? Forte abraço e até a próxima, pessoal. E até a próxima. Valeu!